Bom dia, tudo bem, meninas? E aí, como estão? Hoje já estamos na metade, chegamos na nossa quarta aula, hein? Quarta, agora tem só mais essa e mais 3 aulas. E ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa. Gente do céu, tá um calor aqui, vocês não têm noção, não têm noção. Não dá nem para ligar o ventilador, porque senão faz barulho aqui no microfone. Me fala aí se vocês estão me ouvindo bem, como todos os dias. Então, só dá um ok aí para a gente começar. Ok, beleza. Arrumar aqui os negócios. Aí. Vamos começar já. E daí, se for entrando gente depois, assiste que a gente já deu um tempinho a mais aí, uns 4 minutinhos. Hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje, como vocês viram lá na apostila de vocês, o tema lá, o primeiro tema é: seja quem você gostaria de ter por perto. Né? Nós vamos falar sobre relacionamentos no geral. Coloquei aqui 2 frases para vocês anotarem aí também, que são as frases-chave do que nós vamos falar hoje. Quando você percebe o próprio valor, você para de dar desconto. Porque o universo vai te trazer um banquete se você se contenta com migalhas. Né? Então, coloca aí que essas frases são muito legais. Essa aqui, principalmente, quando você percebe o seu próprio valor, você para de dar desconto. E aí a gente vai voltar um pouquinho ontem, que eu falei que eu ia falar, sobre dizer não. Qual que era a importância de dizer não, né? O que acontece? Por que a gente tem medo? O medo, a gente já falou sobre isso. A gente tem medo porque nós somos pessoas que queremos o reconhecimento dos outros. Então, a gente quer agradar de alguma forma. Principalmente quando nós somos quando nós temos muita empatia pelo outro. Deixa eu fechar o vídeo aqui, não vai dar para barulho. Quando nós temos muita empatia pelo outro, quando nós somos movidos pelo sentimento, né, pelo afeto, a gente sempre pede, sempre faz tudo para o outro, todas as coisas para o outro, e às vezes a gente acaba esquecendo da gente mesmo. E a importância de aprender a dizer não. Por quê? Porque isso é um círculo, assim como a gente vai ver depois de amanhã, na aula sobre autoestima blindada, que a gente vai falar sobre esse círculo também, isso também é um círculo, né? Eu quero reconhecimento, só que o que acontece? Eu não tenho reconhecimento na maioria das vezes, porque a pessoa não tem a mesma percepção. E geralmente quem pede muita coisa para você, né? Quem pede muita coisa não tem a percepção de te agradecer e nem nada, e nem de te dar em troca. Às vezes você faz tanto para uma pessoa e quando você precisa daquela mesma pessoa que você ajudou tanto, você não tem o retorno. E aí o que acontece? Você fica frustrada, você fica decepcionada. E aprender a dizer não é egoísmo. Não é que você não possa fazer algo pelo outro. Não é que você não precise fazer algo pelo outro. Mas é respeitar os seus limites. Né? Se está atrapalhando o meu dia, se vai atrapalhar a minha produtividade, se vai atrapalhar nos meus projetos, eu tenho que aprender a dizer não. Isso também foi um exercício muito difícil para mim. Como eu disse, eu aprendi isso fazendo os processos de autoconhecimento e esse ano ainda mais fazendo o Enneagrama, né? Porque daí eu percebi que realmente ali era o meu gap maior. Eu sabia que eu tinha isso, mas ali era o meu problema maiorzão, que era fazer tudo pelos outros e esquecer a maioria das vezes de mim. Não achar os meus projetos, as minhas coisas tão importantes quanto os do outro. E aí eu fui aprendendo a dizer não. Dói no começo? Dói. Dói porque você se sente egoísta, você se sente mal, porque não é o teu jeito de ser. Mas ao longo do tempo, você vai vendo que é a melhor coisa que você fez. Né? Eu tinha muito essa dificuldade. Eu vou falar assim das minhas últimas experiências, que é aqui em casa mesmo. Com o Júnior, por exemplo, que é a pessoa que eu mais convivo, então eu vou dar vários exemplos aí entre eu e ele, né? E eu sempre tive essa dificuldade de dizer não. Então, tudo que ele precisava, eu largava as coisas que eu estava fazendo e ia ajudá-lo. Isso sempre foi assim nas minhas relações também anteriores, ou com a minha família. Tudo eu largava para poder ajudar. E aí a gente fica como assim? Às vezes a gente tem vários irmãos, né? E a gente tem que fazer. E a gente é a única
que faz por um pai, por exemplo, um pai e uma mãe, né? Agora que meu pai ficou doente mesmo, aí meu pai faleceu há pouco tempo, meu pai estava doente, a minha irmã mesmo é uma pessoa assim, a gente já sabe os limites dela, ela sabe dizer não. Então, o que acontecia? A gente sabia que a gente podia contar com ela para várias coisas, mas para ficar lá com meu pai, para ir para o hospital, jamais. Por quê? Porque ela não gosta. Então, ela já deixou bem claro ali, ó, eu não gosto desse ambiente, é um ambiente que eu não vou, eu não vou ficar ali. Por mais que meu pai esteja no último dia dele, eu não vou estar ali. Então a gente já sabia os limites dela, mas ela fazia outras coisas, né? Então é assim, é saber dizer não. Isso daí doía em alguém? Alguém falou mal dela por causa disso? Criticou? Não, talvez lá no começo sim, né? Ah, mas é teu pai, tá nos momentos, nos piores momentos. Ah, mas eu sei o meu limite. Aquilo ali me faz mal, eu também não posso, eu faço outras coisas. E é assim, a gente precisa aprender a dizer não. E aí, quando eu tava falando do Júnior aqui, então eu largava as minhas coisas para fazer a dele, né? Não é ser egoísta, tanto que a questão do curso, já falei para vocês, né? Quando a gente iniciou essa quarentena, que a gente precisava passar por online, os treinamentos e tudo, a gente ponderou, a gente sentou, a gente conversou. Não foi assim, ah, não, faz você porque o teu é mais importante e depois eu faço o meu. Eu abri mão, eu cedi para que ele fizesse primeiro. Por quê? Porque eu não estava no meu momento. Eu sabia que naquela hora eu não ia poder dar o melhor de mim. Eu estava com 500 mil coisas novas dentro de casa, um contexto novo. E aí eu abri mão. Mas eu poderia ter dito, ah, não, né? Eu também quero, esse é um projeto meu, eu também acho importante. Mas não, a gente conversou e resolveu ceder. Mas muitas vezes eu vi que eu estava dizendo sim para tudo, que eu não estava conseguindo focar realmente nas minhas coisas, eu estava deixando de lado. Quando eu cheguei a parar de marcar sessão com as minhas clientes para fazer algo para o outro, aí comecei a ter um pouquinho mais de consciência. Aí eu comecei a fazer o enneagrama e percebi isso. Então, o meu gap maior é dizer sim para o outro. E eu preciso aprender a dizer não. E eu comecei a praticar isso. E é a melhor coisa do mundo, porque o outro, ele te respeita mais. As pessoas, ela te respeitam mais. Sabe aquela frase assim? O teu espaço, o meu espaço vai até onde começa o do outro, até onde inicia o do outro, é limite. E aí as pessoas já vão aprender. Então vai ser difícil no começo, por quê? Porque você não fala não está acostumada a dizer não. Só que a partir da segunda vez que a pessoa vir te pedir alguma coisa que ela mesma pode fazer, porque na maioria das vezes é isso, ela mesma pode fazer. Só que ela inventa mil coisas ali. Ah, não, vou falar para fulana, porque a fulana sempre faz, né? Sempre faz para mim. Então eu vou lá, as pessoas começam a se aproveitar disso, a se aproveitar. E aí você começa, quando você aprende, na segunda, terceira vez, a pessoa já não vem te pedir mais. Se ela pode fazer, ela vai fazer. Ela só vai vir te pedir se realmente ela não puder fazer e ela precisar da tua ajuda. E não que você não possa ajudar, mas sempre, sempre, às vezes a gente passa a vida e tá fazendo só pelo outro. Então, o que eu coloquei, até pontuei aqui, ó, o que acontece quando a gente aprende a dizer não? Que eu falei que eu ia falar ontem, né? A gente tem que fazer algumas perguntinhas assim, para nós, se vocês quiserem anotar aí, são perguntas que eu sempre faço para mim, que eu aprendi quando eu consegui diagnosticar esse meu problema. Que vantagens tem para mim dizer não, embora dizer sim, embora eu precisasse dizer não? Então, que vantagens tem para mim dizer sim, embora eu precisasse recusar? A pessoa está pedindo algo para ela que vai fazer, que vai melhorar a vida dela ou a minha? Gente, eu sei que vai parecer meio egoísta esse pensamento, tá? Mas não é. Eu juro para vocês que não é. E até o final vocês vão entender por quê. Então, se perguntem isso. Que vantagens para mim tem dizer sim, embora eu possa recusar? Aí você se coloca no lugar da pessoa, tá? Quais seriam as consequências se fosse comigo? Se alguém pedisse alguma coisa para mim e se eu pedisse alguma coisa para alguém e essa pessoa dissesse não, qual seria a minha reação? Então se coloca no lugar da pessoa para você ponderar. Eu preciso mesmo ajudar? Eu preciso de fato. Isso é uma obrigação agora? Eu tenho tempo para fazer isso? Vai atrapalhar a minha produtividade? Então pensa, no lugar da pessoa, como que você se sentiria? Porque às vezes é só uma crença tua.
né? Às vezes a pessoa nem vai se sentir mal, beleza. Não deu para você ajudar, ela vai perguntar para outra e tá tudo certo. E vida que segue. E aí você se pergunta outra coisa. Alguma vez houve uma situação semelhante em que eu disse não e quais foram as consequências? Teve alguma situação assim que eu disse não? O que aconteceu? Eu morri, né? Aconteceu alguma coisa? Essa pessoa deixou de gostar de mim? Deixou de falar comigo? Mudou alguma coisa no meu relacionamento com ela? Ou mudou para melhor ou mudou para pior? Então são as perguntas que a gente faz. E sempre se colocar no lugar da pessoa, né? Mas não ser tão empático de querer abraçar o mundo. Gente, a gente tem muita tendência a fazer isso, né? A resolver os problemas de todas as pessoas. De todas as pessoas. E isso acaba sendo muito, muito prejudicial para a gente. Demais. Então a gente precisa definir os nossos limites. Quando a gente aprende a dizer não, a gente tem mais tempo para nós. A gente reduz o estresse, porque a gente não se frustra, a gente não se decepciona, a gente não fica tarefada, né? Porque às vezes você fala sim, você nem pode falar sim, você está com o dia inteirinho cheio de coisa para fazer e você fala sim para a pessoa, você nem sabe como você vai fazer, mas você fala sim só para querer agradar. E a melhor coisa quando você aprende a dizer não é aumentar a sua autoestima. Por que aumenta a sua autoestima? Porque você está treinando a sua autoconfiança. Você se sente mais segura de si, porque você aprendeu a ter domínio de você. Você aprendeu a dominar o seu próprio tempo. Então, quando você fala, não posso, não é falar, não é agressiva. É falar com jeito. Olha, não posso fazer isso para você agora, porque eu tô cheia de coisa para fazer. Eu preciso focar nas minhas coisas. Antigamente, né, se eu tivesse nos treinamentos ou com atendimento, alguém me chamasse para fazer live, eu ia, mesmo não tendo tempo. Aí essa semana eu já me programei, eu tô dando até o treinamento, eu tô dando um treinamento para as meninas da Maravilhas da Terra, né, que são mais de 400 mulheres aí, a gente dá ali na sala tem em torno de 100 mulheres por dia. E eu falei, quando eles me chamaram, eu disse assim, ó, eu dou, porque eu quero, né? É um interesse meu, é muito legal isso para mim, para o meu trabalho. Eu quero trabalhar com essas mulheres. Só que eu tenho um curso, o meu curso, que vai começar dia 28, e essa semana eu vou me dedicar só ao meu curso, eu não vou assumir nenhum compromisso. Então eu posso começar na semana anterior, mas a semana do meu curso eu não posso. 11, Posso fazer 95, treinamento 40. às terças e às quintas. Poderia? Talvez poderia, né? Só que eu ia arriscar comprometer aqui o meu curso? Não. E aí eu falei, posso fazer, só se for assim. Ele poderia ter dito, então não, vou achar outra pessoa que tenha disponibilidade, porque eu tô precisando agora, né? Porque eu preciso desse treinamento para já, que era o que ele precisava para ontem. Eu vou encontrar outra pessoa. Não, mas aí eu dou o meu valor para ele. Eu dou o meu valor. O meu valor é esse. Eu sou uma pessoa comprometida. Então, se eu estou comprometida com o meu curso, essa semana é só dele. E ele disse: ótimo, beleza, Pri, tá tudo bem. Então, já quero que você comece na semana anterior, que você puder. E ele já mandou essa semana. Pri, as meninas estão desesperadas, porque a gente fez o treinamento na semana anterior, na terça e quinta, e ele falou assim: nossa, eu tô recebendo muita mensagem, já recebi mais de 20 mensagens aqui, que as meninas estão desesperadas, querendo você. Por que vocês não fez o treinamento nessa terça? E aí eu expliquei para elas. E eu falei: não, calma, que semana que vem a gente continua, a gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Mas se eu tivesse pego, talvez eu poderia comprometer. Aí eu ia ficar cheia de coisa na cabeça. Eu ia ficar bem doidinha durante o meu dia. Por quê? Porque eu tenho que preparar. Eu preparo as aulas. Por mais que elas já estejam preparadas, eu ainda vou ali. Eu vejo se tem alguma coisa interessante para passar. Se tem alguma coisa que eu não coloquei que seria legal, porque a gente às vezes esquece, né? O nosso cérebro. Então eu vou ali, eu leio. Eu gosto de estar tranquila. Eu não gosto de ter esse peso na minha consciência de que eu tenho que fazer algo. Porque eu sou uma pessoa assim, que se alguém me dá uma tarefa, eu quero terminar na hora, né? No trabalho, eu sempre fui dessa forma, em todas as funções que eu exerci. Se alguém me dá alguma coisa, eu quero terminar logo. Eu não sou de ficar enrolando, eu não tenho paciência, eu quero entregar. Então, eu já sei que eu sou assim. Eu já sei que eu sou assim e eu tenho que respeitar as minhas próprias limitações. E quando você percebe o seu valor, você para de dar desconto. Você para de dar desconto. Você para de se prejudicar por causa disso.
na apostila de vocês aí, tá lá, né? Você seja quem você gostaria de ter por perto. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre vibração. Você atrai aquilo que você vibra. O que pode... Parece meio holístico isso, né? Meio místico, mas é a realidade. Isso é comprovado também cientificamente pela neurociência aí, né? Oi! Então, como que funcionam as coisas? Por que às vezes a gente tem dificuldade? Por que às vezes a gente pode ter dificuldade em dizer não também? Deixa eu admitir. Então vem pra cá, tô tentando arrumar aqui. Por quê? Por causa das nossas crenças, né? O que são as nossas crenças? A gente vai reformular as nossas crenças aí no final, que a gente vai falar sobre isso. Então, como que funciona? Primeiro, para começar, como que funciona o nosso cérebro? A gente tem o nosso cérebro e a gente tem a nossa mente. Provavelmente vocês já escutaram esse exemplo, só que é o melhor exemplo que tem para a gente entender de fato como é que funciona e o que é. Nosso cérebro, nossa mente. Nosso cérebro. Um não funciona sem o outro. Só coloca no mudo. Gente, então coloca no mudo porque eu tô sem microfone. Peraí, deixa eu já desativar. Porque eu tô sem o microfone, aí eu não. Eu tô só com o microfone, não consigo escutar vocês, então eu não escuto o som. Aí eu acho que agora eu desativei tudo. Se tiver mais algum barulho, vocês falam aí. Voltando lá. Cérebro e mente são duas coisas diferentes, né? E um não funciona sem o outro. E o que seu cérebro é a mente? O cérebro é como se fosse, resumidamente aqui, bem resumido mesmo. O cérebro é o nosso computador aí, e a nossa mente são os nossos programas, o que a gente instala dentro dele. Então, o cérebro é ali a máquina, né? A máquina física, o material mesmo. E a nossa mente são os nossos programas que a gente instala. Para a gente instalar programas novos, a gente precisa tirar os velhos para instalar novos drives, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Por quê? Porque a nossa dificuldade em dizer não tudo está interligado com as nossas relações. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele vibra, tá? Ele vibra, o nosso pensamento, ele vibra. E as nossas vibrações, elas se tornam palavras, que é o que sai da nossa boca. As nossas palavras, atitudes, as nossas atitudes, hábitos, e os nossos hábitos formam a nossa realidade. Então, aquilo que a gente pensa, a gente acredita, a gente vibra. Vocês já tiveram na frente de alguém e você perguntar para a pessoa, tá tudo bem? A pessoa dizer, tá tudo bem, mas você saber que não está? Você sabe que não está bem? Porque ela não precisa falar, mas você está sentindo, a pessoa está vibrando que ela não está tão bem. Ela está vibrando que tem alguma coisa errada. Então, a nossa maior comunicação não é pelas palavras, não é pelas palavras. A nossa maior comunicação são os nossos pensamentos mesmo, as nossas crenças que vão mudar os nossos comportamentos. Que eu não coloquei aqui, mas atitudes são comportamentos. Então, o nosso pensamento, ele que vai moldar, ele que é o primeiro passo para os nossos comportamentos. Então, se a gente está se comportando com muita crença, se a gente está se comportando de forma incongruente com aquilo que a gente deseja, com os nossos valores, alguma coisa está errada aqui, ó, é na nossa mente. É tudo na nossa mente, tudo. Por isso você tem o controle sobre você. Por isso a gente sempre vai bater nisso. Você tem mudança de mindset, né? O coach fala muito de mudança de mindset, mas a mudança de mindset é isso. E aí tem pessoas que acham que, e aí a gente pode falar sobre mindset progressivo também, que é as pessoas que acreditam tem um mindset fixo e o um mindset progressivo. Mindset fixo são as pessoas que falam assim: isso é o certo, não preciso mudar, foi assim que eu aprendi e tá tudo bem, e é assim que eu vou levar a vida. Eu sei que tá errado, mas eu vou fazer assim porque foi assim que eu aprendi. É assim que eu quero, é assim que eu acredito. A pessoa, ela não acredita que ela pode evoluir, que ela pode mudar de ideia. Não, ela tem um mindset fixo. E o progressivo é quando a gente sabe que pode mudar de ideia, que amanhã, talvez, o que a gente quis hoje, amanhã a gente possa ter uma percepção diferente daquilo. Ou que se eu escolhi alguma coisa para mim hoje, acreditando que ia me fazer bem, só que amanhã eu percebo que não está me fazendo bem, eu não sou obrigada a continuar naquela situação. E aí a gente volta para tudo isso aqui. Então,
Olha como funcionam os nossos pensamentos, alteram a nossa vibração. E o que que é? Aí a gente pode falar de crença. Quando a gente tem várias crenças, que é o que eu quero que vocês escrevam aí. Quais são as crenças de vocês? Antes da gente falar sobre relacionamento, quais são as crenças de vocês com os relacionamentos? Escrevam aí. As nossas crenças de relacionamento, elas podem ser as seguintes aí. Eu sempre tenho relações problemáticas. O amor, ele não dura. Ninguém permanece na minha vida. Só atraio gente que não presta. São tudo crenças. Aí tem as crenças, né? Mulher é tudo interesseira, homem é tudo igual, todos eles traem. Então, são tudo crenças aí de relacionamentos. Eu sempre sou muito boazinha, as pessoas sempre se aproveitam de mim, eu não mereço ser feliz, eu só gosto de quem não gosta de mim. Então, são várias crenças aí. E a gente agora precisa instalar novas crenças, novos modelos mentais. Que é o que, às vezes, quando a gente fala de hábito, a gente instala ali, né? Que são as frases. As meninas já fizeram com o Júnior. Então, para quem está aqui, já fez com o Júnior, que era para os hábitos, que era as frases de reprogramação mental. Eu vou tirar, só que eu preciso tirar as crenças ruins para instalar novas. E aí tem várias ali, né? Que era eu nunca erro, ou eu acerto, ou eu aprendo. Que mais? Saber e não fazer é ainda não saber. Então, a gente vai instalar novos drives mentais para o relacionamento. O que você acredita sobre os relacionamentos? Eu quero que você escreva aí. Quais são as suas maiores crenças? Quais são as suas maiores dores nisso aí? Você é insegura? Você não consegue confiar nas pessoas? Porque em algum momento no passado você sofreu? Onde que você está ali que está te paralisando, sabe? Que não está deixando você se... Isso não é só relacionamento amoroso, tá, gente? É relacionamento no geral. Às vezes com um amigo, você não consegue ser tão amigo, ou você não consegue dar uma brecha tão grande para a pessoa entrar na sua vida, porque você já sofreu em algum momento, alguém foi falso com você, alguém te traiu, né? A tua confiança. Então, quais são as crenças aí que vocês têm sobre relacionamento? Vão escrevendo aí. Quantas vocês lembrarem? Um minutinho para vocês escreverem todas as crenças. Vai lembrando todas as crenças que vocês têm de relacionamento. E aí vocês vão escolher três dessas crenças aí, três dessas crenças que vocês escreveram, e vocês vão passar ela para o positivo. Como que elas poderiam ser positivas, essas crenças? Aí vocês vão escolher três e passar para o positivo, tá? E aí a gente vai falar lá. Seja a pessoa que você quer ter por perto. Vocês podem notar aí, a maioria das pessoas elas querem ter por perto pessoas maravilhosas, né? Pessoas comprometidas, pessoas de confiança, pessoas que são dedicadas, pessoas que fazem tudo por ela. Mas nem ela é daquela forma. Ela não consegue focar nem nos próprios projetos. Ela também ela também não prioriza os valores dela. Ela também não é às vezes uma pessoa de confiança, porque tem muita gente aí que às vezes o comportamento, né, não condiz com aquilo que ela fala. Então tem pessoas que não são de confiança. Só que ela quer aquilo. Que nem muitos relacionamentos que a gente vê por aí, relacionamentos amorosos, em que os dois querem fidelidade, querem que sejam ambos fiéis. Só que um ou outro não é dessa forma. A pessoa não é fiel, mas ela quer cobrar isso do outro. Isso é incongruente. Então, primeiro a gente precisa ser aquilo que a gente quer e espera do outro. E aí eu quero que vocês façam um exercício aí que é colocar. Tá lá, acho que na apostila de vocês também, esse exercício. Deixa eu ver se está aqui. Na minha apostila tem ferramentas diferentes das de vocês. Que é as que estão lá nas aulas. Que depois vocês podem imprimir, tá? Onde é que eu vou achar aqui? Tem tanto papel.
Eu quero que você responda aí. Como seria a pessoa ideal para você? Gente, isso mesmo quem já é casado, tá? Mesmo quem já tem um relacionamento aqui, vocês fizeram as 5 linguagens do amor, depois eu vou perguntar qual é o resultado que deu aí de vocês também, também é para essa aula para a gente usar nessa aula, tá? Então coloca aí, eu quero que vocês escrevam. Como seria a pessoa ideal para você? Mesmo se você já tem um marido. Se o marido é a pessoa ideal, você escreve aí, é como se fosse o meu marido mesmo, ou meu namorado, sei lá, né? É dessa forma. Então, eu acredito que tá tudo bem, é assim mesmo, ele é o ideal. Então, escreve quais são as qualidades. O que seria a pessoa ideal para você? E se você não tem, que tipo de pessoa você espera para sua vida? Que tipo de pessoa que você quer atrair para sua vida? Quais seriam as maiores qualidades dessa pessoa? Deus, eu vou morrer de calor. Vocês estão escrevendo, né? Quais seriam as maiores qualidades dessa pessoa? É para detalhar mesmo os valores, tudo, tudo. E por que você acredita que isso é essencial para a felicidade de ambos? O que ela deveria fazer? Quais seriam os comportamentos? O que ela deveria priorizar? Quais os valores ela deveria ter? Escreve tudo. E aí você para analisar. Você possui esses valores? Você possui essa, eu quero uma pessoa paciente, eu quero uma pessoa que seja resiliente, paciente. Mas você possui isso? Você é uma pessoa paciente e resiliente? Porque a gente às vezes quer o que a gente não tem, né? A gente quer que o outro seja aquilo que a gente não tem. Daí a gente fala assim, mas tem que vir para ser um equilíbrio. Porque daí eu sou nervosa e a pessoa é calma. Mas, gente, pelo amor de Deus, tu vai matar a pessoa, né, do coração. Se você é nervosa e a pessoa é calma, não vai durar, porque em algum momento vai ter o atrito. Então, não é assim. Então, se eu quero que a pessoa, se eu quero aqui, coisas boas, se eu quero valores, eu tenho que, no mínimo, ter aquilo e ser aquilo. Então, se eu quero uma pessoa calma, eu tenho que ser calma também, tenho que ser resiliente, tenho que ser paciente. E aí, você é aquilo que você está querendo atrair aí? Eu queria falar aqui, antes de falar dos fatores genéticos e epigenéticos, de conflito e confronto, tá? Que a gente vai falar sobre os acordos que a gente pode fazer num relacionamento também. Vamos entender como é que funciona. O conflito. Para um bom relacionamento, tá? Isso aqui é bem importante. Conflito, escrevi em vermelho, eu escrevi gigante, e confronto. O que é o conflito? Conflito, ele é... Vamos para o confronto. Confronto, ele é um diálogo sem maturidade. Vocês vão entender por quê. Sem maturidade. E o conflito, ele é um diálogo com maturidade. Qual que é a diferença? Quando você está divergindo de alguém, quando você está brigando com alguém. Né? Discutindo, brigando não, quando você está discutindo com alguém. O conflito que é o diálogo com maturidade é assim, eu tenho a minha percepção, mas eu respeito a sua percepção, porque eu sei que você veio de um mundo diferente, né? De uma vivência diferente, tem as suas experiências, e eu vou tentar enxergar pela sua percepção para ver por que você pensa dessa forma. E no confronto, o que a gente faz no confronto? Muitas vezes a gente está discutindo com a pessoa e a gente quer provar que a gente está certo. E o outro também quer provar que ele está certo. E a gente entra em confronto. Porque um quer provar que a percepção dele é a certa, é a correta. O que acontece no confronto? No confronto, a gente tem duas pessoas ali querendo impor. A gente tem duas pessoas
Gente, mais aqui. Querendo impor 2 pessoas. 1 mais 1 que vira 0. Por quê? Porque um tá querendo impor a sua percepção sobre o outro e querendo dizer que o que ela pensa tá certo e é só aquilo ali e pronto. E no conflito, não. No conflito a gente tem 2 pessoas que podem virar 3. Por quê? Porque tem a minha percepção, a sua percepção, e com as nossas percepções a gente pode criar até uma terceira. Ah, realmente, né? Olhando pelo teu ponto de vista, ou eu entendo que você pensa dessa forma. Então, se você pensa assim, pode ser que outras pessoas também pensem dessa forma. A gente pode criar, então, uma terceira percepção. Isso aqui é muito legal para vocês levarem para o relacionamento de vocês, tá? Conflito e confronto, a diferença. Eu coloquei aqui, ó, segredos para uma boa relação. Segredo para uma boa relação aí. É negociar. Vamos nessa linhagem aqui ainda. Negociar. Quando você tem uma vida plural, pensando no singular, as coisas não funcionam. O que é o negociar? Que pode ser isso aqui, para não gerar conflito e nem confronto, né? Nenhum dos dois. Mas se gerar um conflito aqui, a gente saiba negociar. Então a gente vai negociar. Por exemplo, eu e o Júnior, que já dei o exemplo para vocês. Quando ele estava viajando muito, a gente não tinha tempo para ficar juntos, né? Então a gente aprendeu a negociar. Ah, beleza. Não temos tempo, isso pode ser que influencie no nosso relacionamento, né? Traga alguma coisa negativa. Então vamos fazer o seguinte: quando nós estivermos juntos, a gente vai aproveitar esse tempo de qualidade, que era a segunda-feira. A segunda-feira é só nossa. Vamos negociar então. Segunda-feira é só nossa, a gente não conversa com os outros, né? Fica olhando o celular, nem nada, é só o nosso dia que a gente tira para nós. E a cada 3, 4 meses a gente vai fazer uma viagem, que era o que a gente tinha começado a fazer. Então, a cada 3, 4 meses a gente vai fazer uma viagem a 2, e essa era a negociação. Tá tudo bem, assim a sua cabeça, o seu relacionamento vai fluir, né? Porque a tua cabeça ela vai estar. Ela vai entender as coisas. É melhor do que, não dá, não tem espaço para mim. Ele focar só no trabalho ou eu focar só no trabalho aqui e ele dissesse, não, essa é a minha prioridade, é o meu trabalho, eu não vou abrir mão, e porque é o que eu gosto de fazer, né? E provavelmente essa seria a resposta dele, eu não vou abrir mão, não vou diminuir as minhas viagens, e se você não aceitar isso, a gente vai terminar, né? Então, olha aí, a gente negociou, beleza, não, vamos pensar numa forma que vai beneficiar a ambos. Isso é negociação, tá? Ceder. Ceder também. Às vezes a gente não quer ceder. Também entra aqui. Por quê? Porque a gente tem orgulho. Às vezes a gente tem orgulho. Aí a gente briga com a pessoa, a gente fala, não, eu estava certo, eu não vou lá pedir desculpa, eu não vou voltar a conversar. Eu passo uma semana sem falar. Minha irmã é assim, minha irmã, ela fica 3 meses sem conversar, morando na mesma casa. Ela era, né? Não sei se ela é hoje, porque eu não convivo lá dentro da casa dela. Mas antes, quando era na nossa casa, era assim. Se a minha irmã brigava comigo, brigava com a minha mãe, eram meses sem conversar. E quem tinha que puxar o assunto era você. Então imagina isso num relacionamento amoroso, né? A pessoa briga ali e ninguém cede. E a gente tem que aprender a ceder, mesmo quando a gente está certo. Mas só que tem que ter um equilíbrio, não é você ceder só você, né? Toda vez é eu que vou lá agradar, é eu que vou lá conversar com a pessoa, é eu que abro, que baixa a guarda. Tem que ter um equilíbrio. Então, esses tem que ser acordos, né, no relacionamento. E o ceder, ele faz parte. A gente precisa ceder, precisa ter esse equilíbrio. Nem sempre, não é sempre, porque senão a pessoa se aproveita de você. Mas a gente precisa aprender a ceder também, né? Que sacrifícios provisórios trazem recompensas maiores. Então vamos passar ali um pouquinho por cima do ego, por cima do orgulho, porque isso vai trazer recompensa lá na frente. Tolerar. Tolerar é valorizar o que é importante para o outro, tá? Que também entra aqui. Eu tolero a percepção dele, porque eu entendo que a minha vida é diferente, que as minhas vontades são diferentes, que os meus princípios, valores, que a minha prioridade é tudo diferente.
Então, eu preciso aprender a tolerar, né? Que é também ser resiliente. Eu preciso ter paciência. Ambos precisam. A gente tá ali com pessoas que são diferentes, né? De todas as pessoas, nossos relacionamentos de amizade, no trabalho, dentro de casa, até os nossos filhos, eles são pessoas diferentes. A gente precisa compreender essas diferenças. A gente precisa usar essas diferenças para evoluir ao nosso favor, né? Se a gente vê que a pessoa tem uma percepção errada sobre as coisas, ou tem alguma crença, e que a gente pode ajudar porque nós não temos, a gente vai ajudar. E se a gente vê que é algo assim que, mesmo estressando a gente, mesmo quando, né, a gente quer soltar os cachorros, a gente tem que aprender a tolerar. Isso é respeitar o limite do outro. Outra coisa, inovar. A gente precisa inovar, né? Essa palavra é bem já leva essa, inovar, tem que fazer coisas diferentes. Aí sim, tem que fazer coisas diferentes, tem que sair da rotina, tem que criar novas experiências, conhecer lugares novos. Inovação é renovação. Escrevam aí, não esqueça. Inovação é renovação. Quando você inova, você está renovando o teu relacionamento. Aí a gente fala sobre o relacionamento amoroso, né? Então não é sempre faz uma coisa diferente, sabe? Se tem filhos, pede para alguém ficar com os filhos um dia. Vai sair, vai dar uma volta, não fica só ali, né? Principalmente quem tem criança pequena, às vezes acaba ficando só ali com as crianças e não tem vida social, não tem um momento a dois. Isso é muito importante. Então, precisa inovar, precisa sair do básico. Isso ajuda muito, porque aí vocês sempre vão lembrar daquilo que uniu vocês, as coisas como é que... Sempre vão estar conectadas à essência do início do relacionamento, para continuar dando certo, né? Para continuar sendo legal, sendo novo. Então, tem que inovar e surpreender. Surpreender com coisas simples, que é assim, ó, todo relacionamento que não cresce, morre. Todo relacionamento que não cresce, morre. O Júnior, ele tinha, ó, dando mais exemplos aqui, ele tinha dificuldade em dar presente. Eu vou falar tinha no passado, porque eu espero que ele tenha mudado. Não, está mudando. Ele tinha dificuldade em dar presente. Para ele não tinha importância. Tipo, no assunto do meu aniversário, em data de namoro, né? Dia dos namorados, nada. Ele não, Dia das mães, de mulher, nada, nada, nada. Ele não tem, para ele não é a linguagem dele. Então, daí lembrando das linguagens do amor lá, uma que não é a linguagem dele. Então ele fala assim, e também não era a minha. Agora é, para vocês terem noção. Mas não era a minha linguagem. Então, para ele, não vai fazer diferença. Nunca dei flor mesmo, ele nunca deu. Ele deu para mim agora, mas assim, ele disse que nunca deu flor. Nunca deu. Que eu me lembre, nunca deu flor para ninguém. Por quê? Porque para ele não é importante, para ele é insignificante. E aí, o que eu fiz? Aquilo ali me incomodava? Incomodava. Porque eu queria me sentir... É uma forma da gente se sentir valorizada também, né? Chega o dia do nosso aniversário, chega o dia das mães, a gente quer ser surpreendido, a gente quer ter alguma coisa diferente. Tudo bem que a gente valoriza a companhia da pessoa, né? A gente valoriza isso também. Vamos jantar, vamos passar um dia junto. A gente valoriza, mas a gente quer uma surpresinha ali, né? Quer se surpreender com alguma coisa que a gente não estava esperando, que na verdade a gente está esperando. Aí o que aconteceu? Eu sempre esperava, eu tinha expectativa e aquele balde de água fria, porque não vinha. E aí era pior, né? Então eu gerava expectativa sobre ele, sobre isso, e não tinha resposta. Aí o que eu fiz? Ele estava em aula aqui no dia e foi aniversário dele. Meu aniversário é na mesma semana que a dele, tá? Então, o meu aniversário é no começo da semana e o dele é no final. E no meu aniversário tinha passado, meu aniversário, ele falou assim, eu não sei dar presente, eu não sei dar presente, eu não gosto. Vamos lá no shopping, daí você escolhe alguma coisa que você gosta. Mas não é isso que eu queria. Eu queria que ele me surpreendesse. Eu não queria sair de casa para comprar alguma coisa que eu escolhesse. Sabe, pode me dar uma caneta personalizada com meu nome, mas que eu não estivesse esperando. Eu queria alguma coisa que eu não estivesse esperando. Porque eu queria ser surpreendida. E aí ele falou, não, vamos lá, eu compro o que você quiser. Beleza, a gente foi lá, eu escolhi meu presente. Aí tem aquele negócio, né? Você fica assim... que preço que eu escolho? Porque quanto eu posso escolher? Aquele negócio, né?
E não é, e daí você fica também em dúvida entre todos 1 milhão de coisas, não é a mesma coisa. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, eu preciso que ele entenda. Só que não é falando, eu falei, não, eu preciso que ele, como que ele vai entender de fato isso? Porque se não é, para ele não é importante, como que ele vai entender que isso é importante, que é legal? Eu falei, eu preciso que ele sinta isso, eu preciso que ele sinta de fato qual é a sensação de ser surpreendido. E aí eu peguei para quem estava na aula, não sei se alguém aqui estava nessa aula dele, mas eu, no dia do aniversário dele, eu acordei mais cedo, a gente sempre faz um café, então a gente fez um café, né, surpresa também. E aí fiz o café para ele e ele estava em aula, eu tinha ido em algum lugar, não lembro, de manhã. Eu não lembro se eu tinha ido na academia cedinho. Eu sei que eu passei na floricultura, falei, vou comprar flores para ele, vou fazer alguma coisa diferente. Vou fazer uma surpresa para ele que ele não está esperando, ele jamais vai esperar que eu vou dar flor para ele. Se nem ele dá, ele não vai esperar isso. E aí escrevi o cartãozinho, que era o que eu gostaria de ganhar, que eu gostaria que tivesse feito para mim. Fiz para ele, comprei lá um arranjinho de homem, né, azulzinho, amarelinho, escrevi o cartãozinho, comprei mais umas coisinhas e vim para casa. E aí eu surpreendi ele na aula, no meio da aula, porque eu queria que ele sentisse isso. E aí, mais uma coisa que eu fiz, eu peguei e fiz um vídeo para ele, eu uni todas as pessoas, eu chamei assim, as pessoas, todos os alunos dele que estavam no grupo, as pessoas que sempre estão nos acompanhando, que são próximas da gente, os melhores amigos dele, a família dele, até a nona dele, que ele, né, que ele é apaixonado, ama de paixão. E eu falei assim, ó, eu quero que todo mundo faça um vídeo, eu uni vários grupos, eu fiz vários grupos no Instagram, no WhatsApp, e eu estava na aula dele, a Marcela. E aí eu uni todo mundo, eu falei assim, ó, eu quero que todo mundo, que todos vocês me façam um vídeo para eu dar de parabéns fazer uma montagem aqui e dar para o Júnior de presente. Mas façam um vídeo assim, no máximo 20 segundinhos. Gente, mas assim, ó, foi tanta gente que ele ficou, pensa, eram vídeos de 20 segundos. Ele ficou mais de 30 minutos assistindo o vídeo de parabéns dele, só para vocês terem uma noção de quantas pessoas eram. E eu peguei todas essas pessoas e fiz uma montagem. Fiz um vídeo, um atrás do outro, escrevendo as coisinhas bonitinhas para ele, de feliz aniversário até o final. Ele morreu de chorar, né? Ele falou assim que foi o presente mais lindo que ele já recebeu na vida, porque ali tinham pessoas muito importantes para ele. Então é o ato de fazer, de surpreender a pessoa. Quando eu cheguei com as flores no meio da aula, nossa, ele chorou, ele sentiu. Então a partir desse momento ele aprendeu o que acontece, qual que é o sentimento, por que as pessoas querem ser surpreendidas, por que elas querem ganhar presentes. Ah, é o ato de ter um presente caro, de ganhar alguma coisa? Não é, é o que está por trás, é a sensação. Até quando a gente compra alguma coisa, a gente é a sensação de vestir o novo, sensação de estar bonito, né? Sensação de poder comprar uma coisa que eu quero. É a sensação, não é, na verdade, de fato, algo material, né? Não é o vestido, a roupa, é o que está por trás, é a sensação que vai nos trazer aquilo. Ah, eu vou sair com a minha roupa nova, eu vou me sentir mais bonita, vou me sentir confiante, né? Que as mulheres, quando saem com uma roupa nova na rua, a gente se sente, né? A última bolacha do pacote aí com a roupa nova. Então, eu queria que ele sentisse de fato, e surpreender é isso. E aí, em vez de eu brigar com ele, você nunca me dá presente, você nunca faz as coisas direito, você não faz as coisas da forma que eu quero, o que será que você não entende? Né? Foi o contrário, eu fiz ele sentir que de fato que aquilo era bom. Então é assim que a gente tem que fazer nos nossos relacionamentos. A gente fala assim, mas o teu relacionamento é perfeito? Não, não é perfeito, gente. Nenhum relacionamento é perfeito. A gente tem desafio todos os dias. E quem convive mais próximo aqui da gente sabe, né? Tem até a Dayana, que a Dayana estava aqui ontem, que ela faz os meus cílios e ela vem em casa. A Dayana que é a minha terapeuta, né? E aí o Júnior tá aqui mesmo, eu tô falando mal dele do lado dele, porque a gente tem desafios todos os dias. Mas o importante é a gente saber como lidar com isso, com maturidade. A gente tem que lidar com maturidade, com os conflitos, com as coisas, com as diferenças. É isso que faz uma relação dar certo.
E aí a gente tem que ficar de olho também, para quê? Pra gente não entrar em relacionamentos tóxicos. Tem gente aqui que fala sobre isso, né? Que é a Áurea, ela fala, ela já viveu isso e ela hoje, ela tem esse propósito que é ajudar as pessoas a saírem de relacionamentos abusivos. E eu até separei isso, porque eu acho super interessante falar também, porque muitas vezes a gente entra em relacionamentos abusivos e a gente não sabe por que a gente não consegue diagnosticar que ele é abusivo. E aí eu anotei aqui os principais tópicos que a gente precisa perceber num relacionamento tóxico, que é: faça as perguntas para você. Você tem liberdade para fazer as suas coisas? Você tem liberdade para ser individual? Para, se eu quero ver as minhas amigas, se eu quero, sei lá, eu quero fazer minha unha hoje, eu quero sair e fazer alguma coisa para mim, né? Eu quero ir na casa de uma amiga tomar um chá. Você tem a liberdade para fazer aquilo que você quer? Ou você tem que, não, mas meu marido não vai gostar, meu namorado não vai gostar, porque eu tenho que ficar aqui de prontidão, tenho que fazer as coisas só para ele, ou ele vai ter ciúme. Então, se pergunta, porque se tem algum problema aí em você fazer coisas sozinha, mesmo que não tenha nada demais, já pode saber que tá tendo abuso ali. E a Áurea depois ela compartilha isso mais com vocês no final, eu vou falar para ela falar um pouquinho, tá? Você age da mesma forma quando você está perto dessa pessoa e quando você está longe dessa pessoa? É da mesma forma? Você é a mesma pessoa? Você se comporta da mesma maneira? Para falar com os homens, por exemplo, se comporta da mesma maneira? Porque eu me comporto da mesma maneira. Quando eu tô com... Já foi diferente, tá, gente? Porque eu tinha baixa autoestima, baixa estima, né? Tinha autoestima muito ruim e eu era totalmente insegura. Era ciumenta, era controladora. Por quê? Porque eu já tinha sofrido várias coisas no passado. Eu já tinha sofrido traição, já tinha sofrido abuso físico e psicológico. Então eu ficava sempre com receio, era sempre desconfiada, sempre desconfiada. Isso foi um dos motivos do meu relacionamento anterior não ter dado certo. Teve outras coisas, claro, mas foi um dos motivos, porque daí era muita briga, era muita desconfiança. Isso gerava realmente que acontecesse coisas ruins, porque eu dava brecha para isso, né? Aí a pessoa fala assim: já desconfia mesmo, que se eu não tô fazendo, então eu vou fazer, porque desconfia tanto. E a gente tinha várias brigas, às vezes a gente não conseguia sair de casa, a gente tinha que ficar escolhendo onde a gente ia. E isso é uma coisa que eu evoluí, não tenho vergonha de dizer, evoluí muito nisso, né? O Júnior também é uma pessoa que não me dá espaço, eu não tenho desconfiança dele, porque desde o começo eu tenho certeza que isso é uma coisa muito forte. Mas se fosse antes dos meus processos de evolução, antes de autoconhecimento, eu ainda continuaria sendo assim. E hoje não, eu vou agir da mesma forma com ou sem ele. Por exemplo, a gente vai na academia, a gente conhece todo mundo de lá, né? Porque a gente vai todo dia. Tem vários homens, tem várias mulheres, muitas vezes várias mulheres bonitas, muitos homens bonitos. E eu ajo da mesma maneira. Eu falo com as pessoas, eu dou bom dia, eu converso, a gente troca informação, às vezes troca uma ideiazinha, isso é normal. Com ele lá ou sem ele lá, é a mesma coisa. Então eu ajo da mesma maneira. Se a gente começa a ficar meio no receio de mudar com as pessoas, você já vira assim, geralmente o homem faz isso, né? Você tem um amigo que, nossa, vocês falam besteira junto, ri junto, fala tudo que tem que falar, e de repente ele começa a namorar. Daí vocês estão sempre acostumados a chegar, um abraça o outro e não sei o quê. E aí de repente ele começa a namorar, daí você encontra ele na rua do nada e a pessoa toda estranha. Oi, tudo bem? Uhum. Séria, mudou com você. Por que a pessoa está diferente? Por que ela precisa mudar? Porque a outra se incomoda. Então você tem que começar a perceber isso. Se você é a mesma pessoa quando está diante, né, do teu parceiro, ou se você tem que mudar algumas atitudes quando você está perto com os outros. O poder e a obrigação são divididos igualmente? O poder e a obrigação são divididos igualmente? Porque também a gente tem muito disso, de achar que o homem tem que ser o líder. Aí a gente... E isso, gente, é mesmo assim. Mesmo se o homem ele for o provedor da sua casa, aqui não, aqui o caso, aqui tudo é dividido, né? Entre eu e o Júnior. Tudo é dividido. Então, nós dois somos líderes aqui em casa. E as obrigações também, são dos dois. Aqui a gente tem que se ajudar
nos trabalhos domésticos de casa, tudo, ele sempre é lógico, é homem, né? Às vezes são criados mais mimados, não sabem fazer as coisas, muitas vezes, então tem coisa que eu sei que ele não sabe fazer, eu mesma faço, mas ele me ajuda em outros aspectos, né? Às vezes ajuda com fazendo comida, fazendo para os meninos, e a gente vai se ajudando. E a liderança tem que ser dos dois, tem que ser tudo, mesmo que tem áudio dando interferência. Peraí. Deixa eu ver quem tá ligando. Quem tá ligado aqui? Para desligar. Ah, já desligou. Beleza. Então, tudo tem que ser dividido. Por mais que na sua casa hoje, o meu marido é o provedor, é ele que traz o sustento, ou o meu namorado ganha mais do que eu. Beleza, isso não tem nada a ver, tá? Isso não tem nada a ver. Se a gente vai falar na aula de amanhã sobre isso também, que a gente vai falar sobre liberdade financeira e vai entrar nesse assunto aí. Mas não é. Os dois têm que ter liderança da mesma maneira, porque os dois têm que entender que a decisão, ela sempre tem que ser conversada. Todas as decisões, todos os planos, os projetos, porque quando a gente escolheu estar junto de alguém, a gente não tem mais como ser uma pessoa individual e fazer só as nossas escolhas. Na verdade, a gente tem que ter os dois lados. A gente tem que ter a parte individual, né? Respeitar a nossa parte individual, mas a gente tem que respeitar também que agora nós somos duas pessoas, que nós temos planos e projetos e o nosso futuro sempre vai ser juntos. Então a gente precisa caminhar na mesma rua. Não dá para um pegar um atalho para um lado e o outro pegar para o outro, porque senão a gente vai desencontrar. E se a gente quer ficar juntos, nós temos que dividir as nossas escolhas, né? O que é bom. Então, conversar sempre, o que é bom? É bom para mim, isso eu preciso fazer. Vamos sentar, vamos conversar? Então, os dois têm que ser líder dessa união, né? Vamos conversar, eu quero montar um projeto, ou eu quero comprar alguma coisa. Então, vamos batalhar junto. O que cada um vai fazer a sua parte para que a gente possa ir em busca disso? A gente tem sonhos, os sonhos são dos dois. O que a gente pode fazer os dois? Qual que é a tua parte e qual que é a minha parte? Nem sempre é dividir o financeiro, né? Nem sempre dividir o dinheiro. Não, se eu não. E aí, às vezes, a gente se sente inferior, porque a mulher, às vezes, o homem é o provedor da casa, e ela se sente inferior porque ela não tá. Ela fala assim: eu tenho que me colocar num patamar menor, porque quem sustenta é ele. E não, aí também dá problema, aí não dá certo. Então, os dois têm que ser sempre em comum acordo e liderar junto, né? Tomar as decisões juntos. E quando isso não acontece, quando alguém está passando dos limites, isso também é um relacionamento abusivo. Então, se o homem ou se a mulher usa de ser provedor da casa, ou de ser melhor, de ter uma profissão melhor, um estudo melhor, usa disso para inferiorizar o outro, isso é um tipo de abuso, tá? Aí você se pergunta também, seu parceiro, ele incentiva os seus sonhos? Que é uma pergunta que eu fiz para vocês nas sessões. O ambiente em que você está, ele mais te motiva ou ele te paralisa? A pessoa, ela tá ali te ajudando nos teus sonhos, ela tá te apoiando? Ou todas as suas ideias, tudo que você quer fazer, todos os seus projetos, você chega para conversar com a pessoa e aí você chega toda animada com todas as ideias. Eu pensei nisso e achei super legal e vai dar certo. Veja o que você acha. E a pessoa te joga um balde de água fria. Não, mas você tem que pensar que isso aí pode ser negativo. Você tem que tomar cuidado que, sabe, aí você já fala, putz, né, eu não tive essa percepção, e aí você já fica triste, eu falo, realmente, às vezes é melhor não fazer. Às vezes é melhor não seguir por esse caminho. Então, os dois têm que ter essa consciência, e você também tem que se policiar quando a pessoa está querendo que você o apoie e você está sendo negativa. Às vezes a gente pensa assim coisas negativas porque a gente quer proteger o outro também, mas às vezes isso faz mal e tem gente que só joga balde de água fria no parceiro ou na parceira, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente vê que todas as nossas ideias nunca estão legais, não tem uma coisa que a pessoa acha que vai dar certo, que te apoia ali, não, vai dar certo sim, faz, eu vou te ajudar no que precisar, no que eu puder ajudar. Faz que eu acho legal, que eu acho bacana. Se você acredita, eu também acredito. Então, a gente tem que perceber isso também, né? Às vezes a pessoa às vezes quer competir contigo.
E aí entra no relacionamento abusivo. Às vezes os dois, aí pior ainda. A pessoa não quer construir contigo, ela quer competir. Se você, ela é aquele amigo, né? Os amigos próximos que não querem ver o teu sucesso. Eles querem ver você bem, mas não querem ver você melhor do que eles, não. E às vezes tem isso dentro do relacionamento. E é o que a gente tem que tomar cuidado aí. As diferenças, elas são bem-vindas e não vistas como inimiga, que é o que a gente falou, percepções diferentes, vivências diferentes, elas são bem-vindas, elas se tornam um conflito que a gente pode co-criar, cocriação, ou ela é algo que divide. Então, as diferenças, elas vêm para nos evoluir os dois, ou elas vêm para piorar a situação ali. Vocês continuam tendo privacidade? Então, também já falamos sobre isso. Um casal ou qualquer parceria aí precisa, né, namoro, precisa ter uma privacidade, precisa ter um momento a dois. E se vocês têm discussões produtivas, que é isso aqui. Se for sempre confronto, talvez você esteja num relacionamento abusivo, porque você só está confrontando. Pontos para estabelecer um relacionamento, para fazer dar certo. Estabelecer os limites, que a gente já falou. Conhecer a outra pessoa. Ser aquilo que eu quero atrair. Então, primeiro eu preciso ser. Se eu for, beleza. Aí eu vou conseguir atrair isso. Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. E às vezes a gente se pergunta assim, mas como que eu fico atraindo um monte de traste para minha vida? Eu só atraio pessoa errada. Eu sou a pessoa que, nossa senhora, não sei nem o que eu faço mais. Eu só atraio esse tipo de pessoa. O que será que acontece? O que será que acontece? Alguma coisa que está em você. Alguma coisa, alguma crença que está instalada na sua cabeça. Mas se a pessoa é mal, é culpa minha? Eu não sou uma pessoa mal. Beleza, mas pode ser a crença de merecimento. Pode ser assim, a sua crença. Eu não mereço coisa melhor do que isso. Entendeu? E aí, você atrai esse tipo de gente. Então, sim, é nossa culpa quando a gente atrai. Todo tipo de pessoa, todo tipo. Se é bom, é nossa culpa. Se é ruim, a gente também tem alguma coisa que a gente está atraindo ali. Alguma coisinha está errada e a gente precisa mudar, né? Alguma coisinha. A gente pode falar assim, um exemplo aí da Maíra, que não sei se as pessoas acompanharam aí, da Maíra Cadi, né? Que também trabalha com desenvolvimento, com mulheres, tem vários projetos para mulheres, várias coisas direcionadas aí para empoderamento, para emagrecimento, para, nossa, né, vários, cura você, emagrece você, sei lá o que é você, seca você, tudo para mulher, tudo voltado para mulher. O que aconteceu na vida dela? Aconteceu que o marido traiu ela mais de 16 vezes, que ela sabia, ela continuou com ele, continuou mantendo a relação. O que estava errado ali? Todo mundo. Ué, mas você não é a fodona do desenvolvimento humano, você não sabe tudo, você não empodera outras mulheres, como é que deixou isso acontecer na sua vida? Alguma coisa está errado. Aí ela mesma, pelo autoconhecimento que ela tem, ela sabe onde é que está errado. Ela sabe. Maíra é gente como a gente, é isso aí. Então ela sabe, ela mesma sabe, são as minhas crenças, talvez de relacionamento, ou que eu não ia encontrar alguém melhor do que isso. E eu aceitei. E ela aceitou tanta coisa que ela mesma, ela era provedora total por muito tempo. E a pessoa não valorizou nem isso, sabe? Não valorizou assim nem o apoio que ela estava dando. Ela sempre apoiou e a pessoa estava nas costas dela, né? Beleza, se ele tinha os problemas dele, se isso é uma doença, que eu acredito que seja, mas ninguém merece passar por isso. Muito bom esse papo, gratidão. Depois eu quero que tu contribui. Então, só que ela passou. Ninguém está imune a passar. Nós temos crenças que às vezes nós nem sabemos que tínhamos. Então, acontece na nossa vida também. Eu tenho certeza que na vida de vocês, né? Eu até parabenizo se não, eu acho que é sorte se você nunca passou por algum problema com alguém nos seus relacionamentos. Mas a gente passa, e quem atraiu aquilo ali foi a gente, com alguma crença que a gente tem. Né? Outro é a Vanessa, que eu esqueci o nome, é uma mulher que ela trabalha, que ela é de Las Vegas, e aconteceu essa semana. Ela também trabalha com outras mulheres, e ela ensina empoderamento, ela ensina
ela vai mais para a parte da conquista. Depois eu vou até compartilhar o Instagram dela com vocês. Ela é mais para essa parte da conquista, né? Ah, como prender um homem, não sei o que, não. E aí, o que aconteceu com ela? Mesma coisa. Como diagnosticar, assim, ó, como o produto dela, como magnetizar, eu acho que pessoas boas para sua vida e como expulsar pessoas que não são boas, como definir, como saber quem é uma pessoa boa e quem não é. E ela dá esse curso. O que aconteceu? Ela própria caiu no conto do vigário. Ela estava namorando com um cara e o cara aplicava golpe em mulheres mais velhas, ricas mais velhas, e ela caiu. Ela ficou meses ali achando que era o príncipe da vida dela. Várias mulheres já sabiam que não era, porque as mulheres, né, ela é uma pessoa pública, ela tem muitos seguidores, ela é famosa. E aí, várias mulheres que faziam, as alunas dela que faziam o curso já tinham tido relacionamento com o cara e elas sabiam que o cara não prestava, só que ninguém falava. Porque imagina, vai falar para a mulher, né? Tá bem, vai saber se o cara, muitas ali vão saber se o cara mudou ou não. E aí, como que ela descobriu? Ela descobriu porque uma das alunas dela vieram, printou a conversa do cara cantando ela pelo Instagram ou pelo WhatsApp, não lembro, printou e mandou para ela. E a menina deu uma no cara. A menina falou assim: não acredito que com uma mulher que você tem, com a mulher que você tem, bonita, inteligente, rica, porque ela é rica também, você tá atrás de outra, você tá ciscando em outro terreiro. Deu uma no cara. E o cara pegou e apagou rapidinho as mensagens que ele tinha enviado e disse que foi um amigo que tinha mandado. Inventou lá, gente, uma história. Depois vocês podem ver lá, que assim, é um IGTV que ela conta de 18 minutos, que o negócio é longo. E aí ela sentou o cara, e o cara dizendo que não, ela não foi brigar com a menina, né? Ela não foi brigar como a maioria das mulheres iam fazer. Ela foi, falou: não, eu quero saber mais, me conta aí, eu acredito em você, eu quero saber. E ela descobriu tudo. E o cara sentou na frente dela, contou uma mentira, falou que não foi ele que escreveu, e não sei o que. Ela acreditou? Não, ela não acreditou. Mas ela passou por isso. A pessoa. E aí, no momento em que ela colocou, ela é assim, eu não sou muito. Eu não acho muito legal algumas coisas dela, mas eu gostei disso, sabe? Achei muito bacana o posicionamento. Não precisou duas vezes. No primeiro, ela já diagnosticou que era um relacionamento abusivo. Ela já diagnosticou que era uma pessoa tóxica. No primeiro momento, e ela meteu o pé na bunda. E mais, ela alertou as outras mulheres. No momento em que ela fez isso, ó, ela percebeu que não era uma pessoa legal. E ela foi lá e fez a parte dela. Ela ainda colocou na internet, porque como ela é pública, as pessoas perguntando onde é que ele estava, né? Ela contou. Quando ela fez isso, gente, vocês não têm noção. A enxurrada de gente que apareceu denunciando, a enxurrada entre homens e mulheres, mas assim, todos os dias o direct dela tá bombando de pessoas que foram lesadas por essa pessoa. Então, olha só, ninguém está livre de nada, mas a gente tem que aprender a diagnosticar isso, a perceber quando um relacionamento é abusivo, né? E a Áurea, depois vai lá, você que né, trabalha com isso, com esse assunto aí, vai lá e vê essa história que é bem bacana, dá para tirar vários aprendizados. Vou passar o Instagram dela para vocês depois. E aí, gente, que só para finalizar nossa aula, que eu gosto de falar sobre fatores genéticos e epigenéticos. Vamos falar sobre os fatores genéticos e epigenéticos. O que são isso? Vamos falar assim. Agora nós vamos falar sobre todos os tipos de relacionamentos, tá? Priscila, o ambiente, eu perguntei para vocês também. Quanto você acha que o ambiente, na sessão, quanto você acha que o ambiente influencia no caráter das pessoas? Você acha que o ambiente influencia? Você acha que as pessoas que andam com a gente influenciam naquilo que nós somos, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de pensar, na nossa forma de agir? Né? Eu perguntei isso para vocês lá. E por quê? Porque sim, influencia. Influencia mesmo que inconscientemente. E isso é neurociência. Neurociência são várias pesquisas, vários estudos feitos por neuros aí que estudam a ciência. E o que foi comprovado? Antigamente,
os cientistas aí só estudavam o nosso DNA, a parte da nossa genética. Então, só estudava a parte do nosso DNA. Pegava lá as nossas células, tirava a parte, só estudava isso. Que aí provava o quê? Que diziam que era 60% ainda, né? 60% vem do que nós somos, ou que pode influenciar no que nós somos, vem da nossa genética. Então, antigamente era isso. Era comprovado, vai em torno de uns 60% que influencia é genética. Só que não era estudada a outra parte. Ninguém sabia o que eram os outros 40%, porque era estudado isso. Acreditava-se que os outros 40% era só o que a pessoa mesmo quisesse seguir, né? Então, é a percepção dela de mundo. A percepção dela de mundo vai ser os outros 40%, que vai influenciar nos comportamentos dela. Então, só a percepção dela de mundo. Percepção dela, que vai moldar o caráter dela. Aí, teve cientistas lá que começaram a estudar mais a fundo, que é o Bruce Lipton, que ele escreveu o livro A Biologia da Crença. Então, ele fez um estudo, ele pegou as células, ele começou a estudar não só o DNA, mas a outra parte também, para saber, porque até então ninguém tinha estudado. Então, para saber que se tinha alguma coisa, alguma relevância entre esses outros 40%. E o que ele descobriu? Que, na verdade, a nossa genética, ela influencia de 30% a 50% no máximo. Então, é de 30% a 50% no máximo no que nós somos, de como nós nos comportamos. E o resto é entre ambiente, então o ambiente e o nosso estilo de vida, que fica dividido os outros 50%. Tá? Às vezes é 30% de ambiente. 30% a 20%, vou colocar aqui, ó. 30%, 20%, geralmente. Entre ambiente e estilo de vida. Desde lá, de quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Ele descobriu isso. Enquanto a gente não tem uma formação do corpinho ali completo, a genética ela está tomando conta da toda a influência da gente. A partir do momento em que a gente já tem um corpo dentro, ela passa a ficar em segundo plano. Ela já não lidera mais, ela já é segundo plano. E o que passa a fazer parte, começar a moldar quem nós somos, é o ambiente da nossa mãe. É o ambiente da nossa mãe. Então, desde o momento que nós estamos lá, dentro da barriga, o ambiente da nossa mãe interfere no que a gente é. Olha só isso é comprovado, é científico, tá? Não é o que eu tô falando. E aí depois, então ali o ambiente começa a tomar conta. A partir do momento que a gente nasce, aí, quando a gente vira adulto, isso é que a gente ainda não pode controlar, né? Porque a gente é criança, como é que a gente vai controlar? A gente não pode escolher a mãe, a gente não pode escolher quem vai criar a gente, porque nós somos crianças, a gente até falou sobre isso também, que é das crenças. A gente ainda não pode ter o controle sobre isso, porque nós somos crianças. Mas quando a gente é adulto, a gente pode ter esse controle, que é o nosso estilo de vida, que como que a gente vai ver o mundo, como que a gente vai levar, a gente se cuida, né? A gente cuida da nossa saúde, estilo de vida. Olha só qual a porcentagem do estilo de vida, de 30% a 20%, nosso ambiente, nosso estilo de vida. Eu cuido da saúde, sou uma pessoa que me exercito, eu me bem. Então tá aqui, ó, estilo de vida, que forma a nossa percepção de mundo aqui. Percepção de mundo. E aí, o poder tá na sua mão? Tá na sua mão de fazer o que você quiser, porque às vezes a gente fica só culpando a genética, né? Mas isso é genético. Isso aí é genético, não vai mudar. Até os nossos comportamentos, né? Isso é genético, não tem como mudar, não. Você veio lá da minha mãe era assim, meu pai era assim, minha avó era desse jeito. Por que a gente não pode mudar? A gente pode, porque o que vai mandar na nossa vida é isso aqui, é o ambiente e o estilo de vida. E o ambiente, ele interfere, às vezes, inconscientemente.
Por exemplo, se você está assistindo TV, se a TV está ligada, aqui a gente não assiste TV, né? Durante o dia a gente não assiste TV. Eu e o Júnior estava até assistindo a novela Fina Estampa, agora que passou, a gente entrou, não tinha o que fazer, a gente começou e gostou e ficou assistindo, mas a gente só ia lá ligar na hora da novela. Mas beleza, não é uma coisa legal para se assistir também, tá, gente? Novela não é legal. Por quê? Porque a gente tá todas aquelas informações estão entrando, estão impregnando na nossa mente, formando as nossas crenças. Então, se a gente vê ali só desgraça, geralmente na novela, né? Um monte de traição, um monte de gente falsa, um monte de desgraça acontecendo, um monte de maldade, a gente vai acreditando que o mundo realmente é assim, que a gente tem que ficar de olho, que às vezes pode ter... Pronto, a gente começa a fantasiar as coisas e viver aquilo, e a gente começa a transformar os nossos comportamentos. Então, a gente tem que tomar cuidado. E quando a gente fala de ambiente, é isso. Então, mesmo se a TV ela está ligada, você não está, de fato, sentada assistindo, mas você está escutando ali, mesmo que você não esteja prestando atenção, todas aquelas informações estão indo para o teu cérebro, estão indo para o seu drive mental, estão indo, mesmo que você não esteja prestando atenção. Porque o nosso cérebro, ele capta tudo, a nossa mente, ele capta tudo, 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 tudo. E ele acessa, a gente só vai saber que sabe, ou vai perceber que a gente já escutou aquilo, quando a gente passa por alguma situação parecida ou alguma coisa do tipo, e a gente acessa aquilo lá. Então, mesmo quando a gente acha que não está escutando, mesmo que a gente finja que a gente não está prestando atenção naquelas pessoas negativas que estão na nossa volta, que são totalmente pessimistas, que não motivam a gente em nada, que não apoiam, que, sabe, que vivem se vitimizando, se culpando, que só vive de passado. Todas essas pessoas estão influenciando na nossa forma de ver o mundo. Isso é muito prejudicial. Todo esse ambiente está prejudicando a gente, a nossa forma de ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que nós estamos em volta. Às vezes, essas pessoas são da família. E aí, a pergunta que sempre fazem para mim quando eu falo sobre fatores genéticos e epigenéticos. Esses fatores são genéticos e esses fatores são epigenéticos, tá? Isso que chama epigenético. E as pessoas me perguntam, mas como que eu vou me livrar se quem está no ambiente, quem é prejudicial para mim, quem está influenciando negativamente, às vezes é meu pai ou minha mãe, que eu moro com eles, né? Pelas crenças que eles têm, pelas vivências, e porque eles acreditam que a vida tem que ser assim, assim, assado, e eu tenho que ficar seguindo isso, mas isso me faz mal. Como que eu vou me livrar deles, né? Como que eu vou me livrar se eu moro na mesma casa? Não é se livrar, mas é você começar a sair daquele círculo ali. Você tá ali, você precisa estar ali, você pode dar até amor para a pessoa, você pode continuar a amizade, mas é não deixar aquilo ali, é você ter mais interferências boas, né? Mais pessoas boas, você começar a entrar num grupo que pense como você fazer alguma coisa, começar a conhecer pessoas que trabalham lá da evolução, que já conseguiram modelar as pessoas que já conseguiram realizar aquilo que você quer, que você quer conquistar, estar com pessoas que são melhores do que você, para você aprender alguma coisa, sair daquele círculo, porque por mais que você tenha que ficar inserida ali, né, não deixar isso te moldar, você ter mais interferências, você ter mais coisas positivas para você focar do que o teu ambiente ali que está te ferrando. E a gente tem que ficar prestando muita atenção nisso, com as nossas amizades. Eu tinha amizades que eu gostava muito, tinha pessoas que eu gosto até hoje, né? Eu gosto muito, só que eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela ficava só reclamando da vida. Era chegar nela e a energia ia lá embaixo. E eu queria ajudar, porque tinha uma percepção diferente. Mas para ela era tudo muito mais difícil. Aí ela falou assim, mas para você as coisas são mais fáceis, porque você teve essa oportunidade ou aquela. Gente, quem faz a oportunidade somos nós, né? Quem faz as oportunidades somos nós mesmas. Então eu fiz as minhas oportunidades, né? Não foi ninguém que bateu na minha porta ou me deu alguma coisa. Não, quem criou as minhas oportunidades foi eu mesma, né? Se hoje eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, fazer as coisas que eu gosto, de ter a minha liberdade financeira, minha liberdade de escolha, foi eu mesma que conquistei. Então, vamos lá, em vez de ficar se vitimizando, vai conquistar também, sai do lugar, começa a fazer alguma coisa.
Mas era sempre assim, sempre o negativo. Ah, nada tá certo na vida, as coisas não tá dando, não consigo arrumar emprego, arrumo emprego, não param. Por quê? Porque a pessoa não tem consciência dela. E eu não ia ser a pessoa que ia falar para ela o que ela era de fato, que ela era uma pessoa difícil de lidar. Porque eu já trabalhei com ela e eu sei, ninguém aguenta. Porque ela era uma pessoa difícil de lidar. Era da mentalidade fixa de que ela tá certa, de que nada muda, mas eu gostava dela. Eu tinha esse afeto, mas eu falei, isso tá me fazendo mal. O que eu faço? Porque eu não quero me livrar dessa pessoa, né? Eu gosto dela, faz parte do meu círculo ali e é uma pessoa que eu gosto de estar junto, né? Tenho um carinho. Beleza, eu vou me afastar um pouco, vou começar a me cercar de pessoas melhores, que são positivas e tudo, e quem sabe também unir essas pessoas, e foi o que eu fiz. Estava me fazendo mal? Eu comecei a unir as pessoas que eu achava que eram as minhas amigas, que eu via sempre motivadas, que eu tenho várias amigas, né, que são, as minhas amigas, assim, são todas geralmente empreendedoras, elas são donas de si, elas têm a liberdade financeira delas, as minhas melhores amigas, todas são muito parecidas. E eu aprendo muito com elas. Muito, muito mesmo. Muito com elas. Quando eu tô desanimada, quando eu acho que alguma coisa vai dar certo, eu penso e modelo nelas, eu me inspiro. Eu falo, não, se a fulana conseguiu, eu vou conseguir também. E tem até uma amiga minha, mas ela não tá aqui agora na online, que ela tá fazendo o curso. E todas elas são minhas clientes de coach também, as minhas próprias amigas. E elas são as mulheres fodas, né? Então eu me inspiro nelas. E aí que eu fiz? Eu comecei a unir, como uma estão solteira e essa outra minha amiga também era solteira, eu falei assim, que tal vocês saírem juntas para se divertir? Por quê? Porque eu queria talvez ensinar a outra a ver outras percepções, a ver que a vida não é tão ruim, a sair do papel de vítima, a talvez aceitar que a gente pode estar errado, que a gente às vezes tem algum comportamento que está nos limitando, que está fazendo mal para nós mesmas. E também o estilo de vida, porque o estilo de vida dela era totalmente sedentária, estava só. Ela até fazia o exercício comigo um tempo, mas daí parou. Então ela, sabe, se largou mesmo, estava quase entrando na depressão. E eu precisava fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não podia deixar aquilo influenciar na minha vida. E eu uni ela com essas outras amigas. Deu certo? Não, não deu. Porque a pessoa só muda quando ela quer mudar. Nem sempre você vai poder salvar o mundo. Não deu certo, porque em vez dela se inspirar no exemplo positivo, ela estava fazendo mal para as outras pessoas, para as pessoas que eram motivadas, pessoas que eram animadas. E aí ela estava fazendo mal para essas pessoas que eu coloquei ao lado dela para fazer bem. Então, gente, às vezes a gente quer mudar, a gente quer ajudar, mas a pessoa só muda quando ela quiser, sabe? Isso para tudo. Às vezes você tá num relacionamento e você acha assim, não, mas eu vou mudar essa pessoa. Que talvez seja o caso da Maíra Cardi. Não, ele vai mudar. Eu vou fazer ele entender que isso é errado e que talvez é uma doença dele e vou ajudar ele a não fazer mais isso. Só que não vai, esquece, você não muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser, se ela tomar consciência, né? Igual aqui a gente está tomando consciência de várias coisas e a pessoa só vai mudar se ela quiser. Você muda por alguém? Não! Você muda se você tomou consciência, se doeu o suficiente para você mudar. Então esquece, você não vai mudar ninguém. Poderia ter dado certo, porque ela poderia ter se inspirado nas outras, ver que a vida, né, realmente tem jeito, dá para resolver as situações, que dá para melhorar os nossos próprios comportamentos, que se está errado, eu posso me dar o direito de mudar, eu preciso me conhecer para me mudar, que o erro às vezes nem sempre está no outro, nas outras coisas. Parar de culpar o externo e começar a olhar para dentro de mim. E é isso que a gente tem que fazer. Então, olha quanto de influência, né? É importante ter o autocuidado, é importante cuidar da saúde, é importante cuidar de você, é importante ter um estilo de vida bom, e o estilo de vida bom é ter o equilíbrio em todas as áreas da vida que a gente trabalhou ontem, né? Não deixar nada estar em desequilíbrio, nem tanto no trabalho, nem tanto para a família, a gente ter o equilíbrio. E assim, gente, são momentos. Como tudo que eu falei hoje, dei até alguns exemplos ontem, assim, agora eu preciso focar no meu profissional. Então, como que eu faço? Eu sempre vou ter que me dividir entre profissional e a família, por exemplo, para manter a roda girando? Não. Faça os acordos, faça a negociação que a gente falou hoje.
Se você precisa agora focar mais no teu profissional ou no teu conhecimento, né, evoluir ali como pessoa, faça acordo com a sua família. Ó, esse é o momento que eu vou me dedicar mais, então eu peço o apoio de vocês, o que vocês podem me ajudar, sabe? É isso. Não deixar, assim você vai estar equilibrando ainda. Então você está equilibrando, tá? E sentem-se à mesa das pessoas que são melhores que você, que a gente também fala, vocês já devem ter escutado falar, sentem-se à mesa das 5 pessoas, ou você é a média das 5 pessoas que você mais convive, sente-se à mesa de pessoas que são melhores que você. É por isso que a gente fala isso, porque as pessoas que são melhores do que você, elas têm algo a contribuir com a tua vida. Elas vão te evoluir. E as pessoas que são iguais ou inferiores a você, elas não têm nada para trazer de bom. Nada, sabe? Nada. Não tem nada a agregar na sua vida. E às vezes é mais confortável para a gente estar num ambiente em que nós somos superiores, né? É mais confortável a gente sentar numa mesa em que nós nos sentimos melhores. Os fodões, as fodonas, que todo mundo tá elogiando, ou puxa, ou você é referência de alguma coisa e todo mundo quer te perguntar. Só que esse ambiente, ele não te evolui, ele não ajuda você a evoluir. É igual a zona de conforto, isso é a zona de conforto. A transformação, ela está fora, a evolução, ela está fora da zona de conforto. E é a mesma coisa aí. Se eu ando só com pessoas que são, ou que me puxam para baixo, ou que são inferiores a mim, que nunca conquistaram nem perto aquilo que eu quero conquistar, isso são todos os tipos de objetivo, ou que nem tem os valores que eu quero ter, né, o que eu quero atrair de outra pessoa, então a gente tem que se livrar. E se livrar não é cortar relações, é a gente ter relações melhores, tá? Pra gente evoluir. Isso tudo influencia, então agora você sabe o que são os fatores genéticos e epigenéticos e como o ambiente, ele altera as nossas percepções do que nós somos, mesmo quando a gente acha que não. Eu quero fazer umas últimas perguntinhas para a gente finalizar esse assunto e essa aula. Agora que você tem conhecimento sobre os fatores epigenéticos, eu quero te perguntar: como o seu ambiente atual e as pessoas que você convive, família, amigos, cônjuge, namorado, colegas de trabalho, empresa, estão impactando na sua percepção de mundo? Como que eles estão impactando na sua percepção de mundo? É mais positivo ou é mais negativo? Começa a analisar isso. Começa a pesar na tua balancinha imaginária lá. Essas pessoas que estão próximas, pega um por um. Se você fazer o exercício legal, pega uma por uma dessas pessoas e vê como elas impactam você, positiva ou negativamente. Igual vocês chegaram para a pessoa e pediram feedback, que eu quero que vocês me mandam depois que vocês me mandaram. Pediram feedback de alguém? 3 qualidades e 3 coisas que não são boas? Vocês pediram? Se vocês não pediram, peçam e compartilhem com a gente lá no grupo. Você acredita que esses impactos são mais positivos ou negativos? Então, o que essas pessoas estão influenciando na sua vida? É mais negativo para você ou é mais positivo? E como que o seu estilo de vida tem impactado na sua busca pelos seus projetos e objetivos? Tá congruente? Tá congruente com o que você está buscando? O seu estilo de vida? Eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais energia, eu quero viver melhor, né? Eu quero aos 40 anos ainda ser nova, cuidar dos meus filhos. Eu quero aos 50 anos ainda ser nova. Eu quero aos 60 anos ainda ser nova. Eu quero cuidar da minha alimentação para ter uma qualidade de vida melhor. Como que tá a sua qualidade de vida? Como que ela está interferindo? Você está se cuidando? Lembra, nosso corpo, ele nos leva a transitar pelo mundo. Sem eles, nós não precisamos nem sonhar. Falei sobre isso ontem. Por quê? Porque é uma coisa... É fútil você se gostar? Não, não é. É fútil você se exercitar, você ter uma boa alimentação? Não, porque o estético ele é só uma consequência. O que você tem que entender de fato é que você está cuidando do seu corpo, que é uma das coisas mais preciosas da tua vida, que é ele que vai te ajudar a chegar onde você quer e a viver aquilo que você quer. Então, a gente tem que cuidar do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida também, você está tendo um descanso para você? Você está tendo o dia que você consegue
olhar para dentro de si, também já falamos sobre isso, é o dia que você talvez faça uma meditação da semana, ou que você vai cuidar de alguma coisa, que você faz uma massagem para ficar relaxada, que você acende um incenso ali, começa a refletir sobre a sua vida, que você olha para o seu interior. Isso também é estilo de vida. Ou você está naquele estilo frenético de só preocupação, de trabalhar o dia inteiro, das 7 às 9 da noite, das 7 da manhã às 9 da noite, enlouquecida com o trabalho. Como que está o seu estilo de vida? Isso aí vai impactar total em você, vai impactar total nos seus relacionamentos, no seu modo de viver, vai impactar na sua saúde, tudo isso vai impactar. Então, analisem hoje sobre isso. Quero que a Áurea fale agora um pouquinho, para a gente finalizar aqui, sobre o que ela aprendeu sobre esses relacionamentos abusivos. Se eu falei alguma coisa aqui que não fez sentido, se ela tem mais alguma coisa a contribuir, né? Já que nós estamos falando sobre relacionamento. E depois quero que mais uma pessoa fale o que aprendeu na aula de hoje, por que foi bom estar aqui, o que foi legal, o que já sabia, o que não sabia, tá? Vou chamar vocês aqui para a gente finalizar. E depois eu quero que vocês compartilhem lá no grupo. Vou fazer mais 2 sorteios hoje, que eu já coloquei lá. Se eu esquecer, me lembre que ontem eu esqueci. Então me lembre, me mandem no grupo lá também, para eu não esquecer do sorteio. Deixa eu só